A palavra para a nossa meditação de hoje está no Salmo de número 36. É um salmo de Davi que se intitula como Servo do Senhor. E ele vai falar então sobre a questão da bondade de Deus. Deus é bom. E ele começa o salmo dizendo então: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Então, neste salmo, Davi fala da bondade de Deus. O tema central deste salmo é a bondade de Deus, em contraste com a perversidade humana. E ele deixa tão claro que os dois são tão opostos quanto o Oriente do Ocidente. O coração do homem é tão mau que não se dá para chegar à sua profundidade. O coração de Deus é tão bom que nós não conseguimos também discernir a plenitude desta bondade. Então Davi mostra nos primeiros 4 versículos que o mal está intrínseco ao coração humano. O coração humano ele é por natureza perverso. Há um espírito de rebelião dentro dele que se levanta contra Deus. É uma voz, uma palavra dizendo que ele não precisa temer a Deus e dizendo que não haverá consequência para o mal. E então isso o leva a resistir a Deus, a resistir o bem e a praticar o mal e achar que vai tudo bem. Então isso ilude dizendo que aquilo que ele está fazendo está certo. Então é uma autoilusão e isto o torna cego para o bem e para Deus. Como o próprio Jesus diz em João 3,19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não apenas estavam nas trevas, mas amaram as trevas. E o homem está convencido do seu mal, que no seu mal ele está bem e que isso é maravilhoso. Então isso é tão grave que o homem está convencido pelo engano do seu próprio coração de que não haverá consequências para isto. É o que diz no versículo 2, porque a transgressão o lisonjeia seus olhos, e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, o que leva o homem à prática do mal? Então, o mal nasce no coração perverso e se manifesta nas palavras maliciosas e enganadoras, na prática do mal e de todo tipo de perversidade. Em contraste a isto, Davi descreve a bondade e a fidelidade de Deus, dos versículos 5 ao 9. E falta palavras para expressar a plenitude desta bondade e a plenitude desta fidelidade, que o salmista apenas usa expressões como altura e profundidade, sem definir qual é o limite da altura, qual é o limite da profundidade. E ele descreve também o saciar da sede, que é o maior anseio de homens e animais. Ainda ele fala da luz que nos faz ver de olhos bem abertos a realidade de todas as coisas.
Então isso ele mostra a bondade de Deus agindo desse tamanho, desta forma, na vida daqueles que nele confiam. E Davi se inclui no grupo daqueles que foram iluminados, que foram alcançados pela benignidade e pela fidelidade divina, quando ele diz no versículo 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E nos últimos 3 versículos, de 10 a 12, Davi faz uma oração, um pedido a Deus, para que Deus continue com sua benignidade e justiça aos que o conhecem, aos que já são retos de coração, para que não se tornem como os obreiros da iniquidade, como os homens perversos, porque estes serão destruídos e não podem levantar-se por si mesmos. Mas Deus é bom, tanto para conservar os que estão na luz, quanto para trazer das trevas aqueles que precisam enxergar a luz. Então não há dúvida de que Deus é bom. Os que já foram iluminados já provaram desta bondade e não a querem mais perder. Mas há muitos que continuam cegos, incrédulos, iludidos pela perversidade de seus corações. E é a eles que nós devemos então alertar sobre as consequências do pecado e levar o evangelho da graça de Cristo, as boas novas de salvação, e clamar a Deus para que Deus venha lhes abrir os olhos do coração, para que sejam livres do engano do pecado. Deus é bom e não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa oração deve ser para que Deus abra o coração, para que Deus desvende os olhos daqueles que ainda estão nas trevas e para que Deus nos preserve na sua bondade e na sua fidelidade. Deus é bom. Desfrute da bondade do Senhor, que não há nada melhor para as nossas vidas do que a bondade do nosso Deus.